Olá pessoal do sexto ano, eu sou a professora Elaine e vou trabalhar com vocês o conteúdo de Geografia. Antes do início das nossas aulas, vocês têm que estar com os seus materiais em mãos, organizados. Vocês estão com o seu caderno, lápis, borracha e caneta em mãos? Se vocês não estiverem, corre lá, organiza os seus materiais e volta para cá antes de eu terminar o próximo lembrete. O registro de frequência no Classroom mudou. Basta você clicar no link número 1, atividade obrigatória, realizar essa atividade e enviar. Pronto, a sua presença estará garantida. Agora que vocês já estão com seus materiais em mãos para fazer as anotações devidas, vamos dar início à nossa aula de hoje, a aula número 35. O objetivo da nossa aula é analisar as modificações das paisagens por diferentes tipos de sociedade. Nós vamos trabalhar no decorrer as ilhas de calor, inversão térmica, aquecimento global, entre outros. Como nós vimos na aula anterior, o clima ele influencia tanto nos aspectos naturais como nos aspectos humanos das paisagens. Nas sociedades humanas, o clima ele influencia as dinâmicas culturais, econômicas, sociais, incluindo a maneira como as pessoas se vestem, se alimentam nas diferentes estações do ano. O que isso quer dizer? Se o clima está quente, você vai usar uma roupa mais descontraída, você vai se alimentar com uma forma mais leve, por exemplo. Se está frio, o nosso corpo ele precisa de mais calor, então você também vai mudar a sua alimentação, certo? Só que o que influencia nesse clima? Lembram da aula anterior que eu comentei com vocês que o relevo e as vegetações também influenciam no clima do local? Quanto mais vegetação, mais fresquinho fica, e quanto menos vegetação, mais calor a gente vai sentir. A sensação térmica vai ser diferente. Então, as vegetações também são influenciadas pelo clima do lugar. Ah, quer dizer que eu não vou conseguir plantar uma determinada vegetação ou uma horta dependendo do nosso clima? Não, né? Até mesmo na agricultura, nós temos um padrão das estações do ano para que a gente possa fazer esse cultivo, certo? Por exemplo, nessa imagem aqui é uma vegetação do que? Coníferas. Elas se adaptam, as vegetações elas se adaptam ao clima. Vejam que conífera é forma de cone, podemos observar aqui. Por que ela é assim? Porque elas só crescem num lugar frio, então elas se adaptam, porque aqui acumula-se neve, tá? E quando há esse acúmulo de neve, por causa do formato dela, a neve ela cai, ela não fica presa a essa vegetação. Então, esse tipo de vegetação ela está extremamente adaptada ao clima frio. Por sua vez, a vegetação influencia na temperatura e na umidade, sendo um fator importante na definição do clima de um lugar, como a gente pode observar aqui nas florestas úmidas. Veja, já muda a coloração da vegetação e a gente observa água nesse local. Nós observando aqui uma fotografia de paisagem, nós podemos ver o indício do clima que está sendo retratado naquele lugar. Se vocês observarem a imagem aqui ao lado, veja, praia. Então, o clima é quente. Se nós observarmos a segunda imagem mais no alto, nós vamos ver ali neve. Então, o clima frio. Como acontece a formação do clima? O clima é formado pela combinação dos elementos climáticos e de fatores geográficos que atuam numa determinada região.
Os principais fatores climáticos que nós vamos ver agora. Temperatura. A temperatura, ela depende da insolação, isto é, da quantidade de luz e de calor do sol que chegam ao lugar, pois há uma distribuição desigual do calor irradiado pelo sol na superfície terrestre. Na imagem desse slide, a gente consegue observar bem isso. Tem aqui o nosso planeta, o planeta Terra, a inclinação do planeta e os raios solares, como eles estão incidindo no planeta no decorrer do ano. Precipitação. A água presente na Terra, ela pode precipitar-se, ou seja, cair em forma de chuva, neve ou granizo. Como que acontece então a precipitação da Terra? A precipitação da chuva? A água, ela é evaporada, se for os oceanos, lagos e rios, ocorre a evaporação. Se for pela vegetação, é a transpiração das vegetações, formam-se as nuvens e precipitam-se em forma de chuva. Daí, novamente, acontece o ciclo, essa água ela é infiltrada, vai para os lençóis freáticos, ou seja, pelas águas subterrâneas, abastece novamente os oceanos, lagos e rios e o ciclo volta a ocorrer. Pressão atmosférica. O que é a pressão atmosférica? É o ar, a pressão que o ar exerce sobre tudo o que existe na superfície da Terra. Varia de um lugar para o outro e a diferença de pressão atmosférica entre dois lugares dá origem aos ventos e às massas de ar. Por essa imagem que vocês estão vendo aqui no slide, é bem fácil de vocês compreenderem. Quanto mais alto, quanto maior é o relevo, né? Mais alto nós estamos, menor é a pressão atmosférica. Quanto mais baixo nós estamos, maior é a pressão atmosférica. Menor altitude, maior pressão. Maior altitude, menor pressão. Certo? Atividade. Lembrando da aula anterior e mais um pouquinho que nós aprendemos na aula de hoje, por que a previsão do tempo é importante para os povos e para as sociedades. Vamos verificar ali? Vamos pensar um pouquinho? Daqui a pouco eu volto com a resposta.
Vamos ver se vocês acertaram a resposta? Mas antes de nós irmos para a resposta, tenho que fazer uma correção aqui com vocês. Por que a previsão do tempo é importante para os povos e para, faltou um azinho aqui, as sociedades? Corrijam ali, tá bom? Resposta. A previsão do tempo permite às sociedades de ter conhecimento antecipado dos períodos de seca, frio, chuva, temperaturas elevadas, etc., favorecendo ou organizando a prática de determinadas atividades, como, por exemplo, a agricultura. Aquilo que nós já estamos falando no decorrer da aula, e também eu dei um exemplo na aula anterior, lembram? Sobre o controlador de voo, que se ele consegue prever uma tempestade de repente e mudar a rota de um avião, tá? Então, o que é para vocês deixar bem claro que a previsão do tempo não serve só para a gente saber se está frio ou quente, para a gente saber qual é a roupa que a gente vai pôr para sair, por exemplo, se a gente tem que levar um guarda-chuva, tá? Ela vai muito além e é muito importante no decorrer dos dias para muitas e muitas profissões. Climograma. O que será que eu estou falando quando eu digo climograma? Também conhecido como gráfico climático, é uma forma de representação gráfica do clima, o qual permite, de uma maneira simples e eficaz, a verificação da variação climática de determinada região. É útil também para identificar e comparar as variedades climáticas de diversas regiões do globo terrestre. Então, o climograma, ele é um gráfico, como nesse exemplo aqui que vocês estão tendo desta atividade, desse quiz. Observe o climograma e responda qual é o mês mais chuvoso e qual é o mês mais frio. Então, eu vou analisar junto com vocês esse climograma e para que vocês consigam entender ele. É um gráfico? Sim, é um gráfico. Só que assim como o mapa, que eu falo para vocês sempre que a legenda ela é autoexplicativa e ela te dá várias respostas, nesse caso, no nosso gráfico, também temos uma legenda e eu vou explicar para vocês para que vocês consigam compreender o que ele quer dizer. Aqui nós temos a linha vertical, que me dá milímetros, ou seja, a minha precipitação. Então, esse vermelhinho aqui é a minha quantidade de chuvas. Lembre-se, precipitação, quantidade de chuvas. Aqui nós temos a linha horizontal, que ele está me dando os meses. De qual cidade? Curitiba, estado do Paraná, região sul do Brasil. E aqui temos outra linha vertical, tá em graus Celsius, ou seja, é a nossa temperatura. O que você tem que responder aqui para mim? Qual é o mês mais chuvoso em Curitiba? Você vai olhar as linhas verticais. E qual é o mês mais frio? Você vai olhar essa linha azul aqui e observar aqui a linha vertical em graus Celsius. Aonde estão os nossos meses? Aqui embaixo, certo? Eu vou dar um tempo para vocês analisarem esse gráfico e daqui a pouco a gente volta com a resposta.
Será que vocês conseguiram analisar esse gráfico de forma adequada? Vamos corrigir? Então, veja, o mês mais chuvoso em Curitiba é o mês de janeiro e o mês mais frio é julho. Será que vocês entenderam? Então, veja, olha aqui, ó, mais chuvoso, mês de janeiro. Olha aqui, ó, que essa coluninha aqui do gráfico, essa linha vertical, ela está mais alta. Então, olha aqui, ó, chove mais em janeiro. E o mês mais frio pelo nosso gráfico é o mês de julho. Olha aqui, ó, tá? Então, você vai analisar esta linha azul aqui. Qual que é? Tá mais baixo? O mês de julho. Tá? Ele vem aqui, daí tem uma ligeira queda em julho. Então, por isso que é mês mais chuvoso, janeiro, mês mais frio, o mês de julho. Tá? Então, veja que se a gente fosse acompanhar uma linha reta, a gente verificaria que realmente é o mês mais frio, aonde? Curitiba, tá? Nós estamos falando especificamente desta cidade. Mapa de pluviosidade. Essa palavrinha vocês já estão aprendendo já desde o início da aula e desde a aula anterior. Pluviosidade, quantidade de chuvas. De novo, vamos aqui para a nossa legenda. Olhem aqui. Quanto mais escurinho a nossa legenda e mais escuro no nosso mapa, significa que são as localidades em que tem mais chuva, que tem mais ocorrência de chuva. Verifiquem que, ó, região norte, região nordeste, um pedacinho de nada aqui da centro-oeste e um pouquinho aqui da região sudeste, certo? Observando o mapa do Brasil, cite exemplos de regiões brasileiras com mais ocorrências de chuva e com a menos ocorrência de chuva. Olha só, sem querer eu acabei de dar as respostas para vocês. Eu vou voltar ali no mapa e eu vou deixar um minutinho ali para vocês pensarem e me darem a resposta.
Então, conseguiram observar aqui no mapa do Brasil quais as regiões brasileiras que têm maior índice pluviométrico? Olha, palavrinha nova, pluviométrico, tá? E qual que é a região com menos incidência de chuvas, com menos incidência pluviométrica? Vamos lá, então? Observem aqui, ó, região norte com mais incidência de chuvas, com índice de pluviosidade maior, e região sul com índice de pluviosidade menor, tá? Qualquer dúvida, bastava você olhar aqui, ó, na nossa legendinha. Então, podemos citar os estados da região norte com mais índices de chuvas e os estados da região sul com menos índices de chuva. Climas da Terra. Falamos já em outra aula sobre os climas da Terra e agora eu trouxe para vocês um planisfério, um mapa mundi aqui, em que vocês conseguem observar os principais climas do nosso planeta. Não vou citar todos agora, nesse momento, para vocês. Vamos aqui para o que está mais próximo da nossa realidade. Aqui está o Brasil. Então, nós temos pela legenda floresta tropical e subtropical úmida, por exemplo, tá? Então, que é o nosso principal clima. Guardem bem o que eu acabei de falar, que essa informação vocês vão utilizar daqui a pouquinho. Então, climas da Terra, para que eu não fique só na teoria, vocês vão visualizar eles como forma de vegetação. Eu acho que assim vocês conseguem guardar com mais facilidade. Equatorial, olhem bem para a imagem, vegetação bem verdinha, água. Equatorial, então vocês já puxem lá para a memória, perto do que mesmo? Do Equador, tá? Temperado, subtropical, tropical. Então, observem bem as imagens que só pelo tipo de vegetação a gente também consegue definir o clima, certo? Mediterrâneo, desértico, semiárido. Vejam o quanto só na observação a gente consegue perceber se o clima é um clima que chove mais ou chove menos naquela determinada região. Observem ali o clima mediterrâneo e o semiárido. Se fosse para fazer um comparativo só entre essas duas imagens, a gente conseguiria observar assim, de pronto, qual é o local onde tem uma incidência maior de chuvas e onde tem uma incidência maior de seca. Então, a natureza, basta nós sabermos observar, ela nos dá várias informações. Clima frio, polar e frio de montanha. Aqui, olha só, lembra que na aula anterior nós mostramos aquela vegetação de coníferas, só que ela estava bem verdinha e agora ela está aqui, ó, cheia, coberta de gelo? Veja, se não fosse esse formato dela, esse acúmulo de gelo, ela ia quebrar. Então, ó, ela facilita para que esse acúmulo de gelo, ele não fique ali pesando muito na vegetação e prejudicando esse tipo de vegetação. Então, vejam, esses três climas aqui são frios, mas só na observação a gente percebe que são totalmente diferentes. Então, frio, polar e o frio de montanha. Atividade. Vamos testar nosso conhecimento. Quais são os principais tipos de climas que ocorrem no Brasil? Lembrem que eu falei para vocês agora há pouquinho que era para vocês prestarem bem atenção no que eu estava falando, que vocês iriam utilizar. Era por causa desta pergunta aqui. Então, um tempinho para que vocês respondam.
Conseguiram responder a questão, pessoal? Então, os principais tipos de clima que ocorrem no Brasil é o clima tropical, semiárido, subtropical e clima equatorial. Vejam, se nós retornarmos aqui ao nosso planisfério e vocês lembrarem lá da localização do Brasil e os trópicos, vocês não esquecem nunca mais quais são os principais climas do Brasil. Quando a gente fala de tropical, então ele está onde? Ó, são bem esses climas aqui, esse clima está localizado bem em cima, abaixo da linha do Equador. Equatorial, linha do Equador, clima tropical logo abaixo da linha do Equador, tá? O temperado e o subtropical, mais próximo aos trópicos, ao trópico nesse caso de Capricórnio. Por que Capricórnio não é Câncer, professora? Porque o de Câncer é no hemisfério norte, o trópico de Capricórnio no hemisfério sul. Vocês observem que desde da aula anterior eu estou frisando com vocês as linhas. Isso é importante que vocês sempre tenham em mente, tá? Observe novamente essas imagens, porque eu vou deixar para vocês uma tarefinha de casa. Eu quero que vocês assimilem as imagens com os tipos de climas brasileiros, tá? Temos floresta equatorial no Brasil? Vamos pensar. Subtropical, acabei de falar. Tropical, também. E temperado? Sim, a região sul é subtropical ou temperada? Perguntinhas que vocês vão trazer para a próxima aula com a gente aqui. Então, eu preciso que vocês, na próxima aula, façam uma tarefinha de casa. Lembram que eu falei para vocês que o clima e a vegetação estão associados? Diferença de tempo e clima, que cada tipo de vegetação está associada com um tipo de relevo e automaticamente esse tipo de relevo também é associado com um tipo de clima. Então, é tudo interligado, tá? Não esqueçam disso, clima, vegetação e relevo, eles estão interligados. Não existe uma vegetação de clima frio nascendo no clima tropical, tá? Então, o que eu quero que vocês façam para a próxima aula aí no caderninho de vocês? Eu quero que vocês associem qual é o tipo de vegetação que eu tenho no clima tropical, qual é o tipo de vegetação que eu tenho no semiárido, no subtropical e no equatorial. Tá, professora? No mundo? Não, gente, somente no Brasil, tá? Eu quero que vocês associem o clima brasileiro com as vegetações brasileiras. Essa é a tarefinha que vocês têm que fazer no caderno de vocês. Porque na próxima aula nós vamos começar a trabalhar sobre vegetação e assim vocês já vão estar mais familiarizados com o nosso conteúdo. Retomada do que nós vimos na aula de hoje. Formação do clima, principais fatores climáticos, tipos de clima e os climas da Terra. Lembrem sempre de darem uma olhada na aula lá, que se vocês esquecerem, lembrem do planisfério de zonas térmicas da Terra, isso vai ajudar bastante vocês, certo? Então, pessoal, chegamos ao fim de mais uma aula e um último lembrete. O registro de frequência no Classroom mudou. Basta você clicar no link número 1, atividade obrigatória, realizar essa atividade e enviar. Pronto, a sua presença estará garantida. Fiquem bem e eu aguardo vocês na próxima aula.